Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. E essa semana, né? Hoje é quinta-feira, estamos gravando quinta porque amanhã é feriado santo, sexta-feira santa. E aí nós vamos gravar o que caiu essa semana, que essa semana é a arte da doação, né? O que caiu então, Cris, aí na terça-feira? Na terça-feira foi o livro de 2 Samuel, capítulo 5, que é a vitória de Davi quando foi ungido rei. Ontem foi lição de humildade. Lição de humildade, a vitória de Davi. Isso. E a vitória de Davi, né, foram estratégias que Deus deu para ele, porque Davi era muito, muito ligado a Deus, né? Sempre foi um homem santo, um homem de Deus, um homem guerreiro. E Davi, ele veio para estratégias que Deus deu para ele para vencer os assírios. Duas vezes, quando foi o reinado, ele foi para ser ungido rei, né? Então ele falando sempre com Deus. Quando ele soube que ele ia ser atacado, o que ele fez? Ele primeiro se ajoelhou e perguntou para Deus, né, o que ele faria, se ele poderia atacar, se ele poderia ir lá no combate ou não. Então ele seguiu todas as estratégias dadas por Deus e ele venceu os dois ataques dos assírios. Um que ele mandou, foi pela frente, que Deus mandou ele ir, ele venceu. E no segundo ataque dos assírios, Deus falou para ele não, ele falou, posso ir, Senhor? O Senhor falou não. Você vai por trás e me espera o sinal, né? O sinal dos passos. E quando você ouviu meus passos, eu estou na tua frente, você pode atacar. E aí ele atacou por trás desse exército assírio, né? E ele também venceu essa batalha. Então assim, quando você segue Deus nas suas batalhas da vida, né? Você tem tudo aquilo as estratégias que Deus vai te dar para você vencer aquela situação. Né? Se você tem uma situação muito difícil em sua vida, sempre peça a Deus o que você teria que fazer, como que você tem que agir, que estratégia você tem que tomar. Senhor, eu posso falar isso para a pessoa? Eu posso agir dessa forma? Né? Abre a Bíblia, Deus vai falar com você, né? Ele vai te responder ali. Essa é a resposta de Deus para você na Bíblia, é você e Deus. Você sozinho ali, de entrega naquela hora, naquele teu canto e falando realmente com Deus. É assim que você tem as estratégias divinas para você não errar nas suas atitudes, nas suas decisões, né, que você vai tomar no seu dia a dia para o seu futuro melhorar, né? Então sempre nas estratégias com Deus. E depois qual que foi outro de ontem? Foi lição de humildade. A lição de humildade, exatamente. Quando você é humilde, né, perante tudo e perante todos e perante principalmente a Deus, Ele também vai te atender. Ele te atende. Não vem com cobrança para cima de Deus, ou não vem com prazos, colocando Deus contra a parede, não. Sabe, seja humilde, se ajoelha no seu quarto e converse com Deus. A arte de você doar o teu amor para as pessoas, mesmo que você esteja irado, você esteja com uma raiva, mas tenha paciência, contorne as situações com amor, contorne as situações com Deus, a forma que Ele vai agir, né? Mas sempre firme, não é que você vai ser mole, você vai ser firme, você vai ser justo, porque quando você lida numa situação com Deus, você está doando esse amor, teu tempo para aquela situação, e por uma forma de carinho junto com Deus, porque Deus é amor, né? Tudo sai bem, tudo chega num resultado final maravilhoso. E é isso que Deus espera de você, a tua doação para as pessoas com amor, que a doação está ligada ao amor, e essa doação de tempo para você, para com Deus, é só para o seu benefício, o benefício de todos do seu lar aí, né? E hoje caiu o que, Dija? Hoje caiu Isaías 31, do verso 4, que fala assim: o Senhor defenderá Jerusalém contra o assírio. Sim, quer falar? Sim, esse texto Deus vai colocar como uma parábola aqui. Ele vai colocar aqui como um leão jovem, ao caçar uma presa, né, a sua presa, vai vir ali outros adversários para tentar tomar essa presa, para tentar tirar a presa dele ali. Mesmo ele sendo jovem, ele vai lutar com toda a sua força para não perder aquela presa que ele conseguiu, que ele conquistou naquele momento assim. E Deus coloca isso como um exemplo, uma parábola. Assim Ele vai fazer na vida da pessoa a qual Ele vai defender. Ainda que venha inúmeros inimigos tentar tirar da mão dele, tentar tirar essa pessoa da mão de Deus, Ele vai defender essa pessoa como um leão defende a sua presa ali. Ele luta com toda a sua força, ele não tem medo dos inimigos que estão à sua volta, ele vai lutar para defender aquilo que ele conquistou. E aqui Deus compara esse leãozinho como o agir dele na vida das pessoas. As pessoas que confiam nele, as pessoas que pedem o seu auxílio,
Não importa a quantidade de adversário, não importa o quanto a nuvem de adversários seja contra Deus, eles não prevalecerão contra Deus. Deus, ele vai defender, ele vai proteger o seu povo, aqueles que confiam neles de uma tal forma que é algo sobrenatural. Ele fala que a espada que vai ferir os inimigos não será a espada humana, não será a espada de um simples mortal, mas sim a espada do Senhor, a espada de Deus. É uma luta já num âmbito muito mais elevado. Quando Deus, no caso de Davi, que a Rô acabou de falar, Davi, ele teve estratégias de Deus, mas quem foi para o combate foi ele próprio que foi. Deus foi na frente ali, simbolizando a vitória para ele, mas ele que pelejou contra os filisteus e venceu. Aqui nesse caso Deus já está dizendo que é ele próprio que vai, não vai ser nem as pessoas, os seres humanos mesmo. Porque tem situação, irmãos, que Deus vai dar estratégia para você viver, para você passar uma situação. Mas tem estratégia que você tem horas que você não vai conseguir. Tem hora que vai ser o próprio Deus que vai ter que agir em sua vida, que é o próprio Deus que vai agir em seu favor. É algo sobrenatural, é alguma coisa que não tem como, é a limitação do homem. Quando chegar a limitação do homem, as forças do homem tiver acabado, as condições do homem, as estratégias do homem tiver acabado, Deus vai entrar com o seu poder sobrenatural e vai fazer algo na vida das pessoas que estão confiando nele, daquelas pessoas que se esforçaram o suficiente, o máximo, para defender a família, para defender aquilo que está sendo aquela causa justa. Deus vai entrar com a vitória. Então, irmão, se você é uma pessoa justa, uma pessoa que anda nos preceitos de Deus, que conhece a vontade de Deus, que sabe o que Deus preparou para nós, como que Deus quer que as pessoas vivam da forma familiar, da natureza humana, de todos os sentidos, profissional e espiritual. Se você procura fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor e confia em Deus, pode ter certeza que a hora que limitar suas forças, a sua estratégia, o seu jeito de agir, Deus vai vir com a força dele. E quando ele agir com a força dele, pode ter inúmeros inimigos, como diz aqui, pode ter legiões de inimigos, pode ser vários inimigos cercando uma só pessoa. Ele vai entrar com a espada espiritual e vai desmiuçar todas essas pessoas, todos esses inimigos que estão à sua volta. Então, o propósito é confiar em Deus. Enquanto você quer o que Deus também quer, Ele vai fazer na tua vida. Só que se a pessoa quiser o que Deus não quer, quiser se opor a Deus, ela vai ser destruída por Ele. Mas se estiver a favor dele, fazendo o que Ele realmente quer, Ele vai defender essa pessoa vai ter a sua proteção. Imagina a proteção de Deus, irmãos. A proteção mais poderosa que existe. É essa proteção que Deus está falando aqui, que Ele vai defender como um leão defende a sua presa. Ele conseguiu uma presa, e vai vir ali as hienas, vão vir outros animais em volta e vai tentar tomar dele. E ele vai ficar defendendo, ainda que aqueles outros ficam rugindo, ficam mostrando os dentes para ele. Ele não vai ter medo, ele não vai temer. Ele vai defender a presa dele, porque é um objetivo dele defender aquilo que ele conquistou. E a nossa vida, nós fomos criados por Deus para ter uma vida na eternidade com Ele. E Ele vai defender, sabe, a luta espiritual, como o âmbito que Deus está falando? Deus criou o homem para ele ser ser abençoado e viver em comunhão com Deus. Só que o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele procura tirar essas pessoas da mão de Deus. Procura tirar essas pessoas do caminho que Deus colocou elas. E Deus está dizendo assim, que Ele vai tomar da mão do inimigo aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele criou vai ser do jeito que Ele quer. E os inimigos vão ser derrotados, segundo a palavra aqui de Isaías 31, que nós lemos aqui hoje. Amém. Amém? É uma palavra de convicção, irmãos. Deus nunca erra na palavra, nunca fala uma palavra em vão que não vai acontecer. Se Ele disse que Ele vai defender alguém que está ali em situação de necessidade, o povo que confia nele, Ele vai defender. É uma luta que é espiritual. Você não vai entender como essa vitória vai chegar, mas ela vai chegar porque é Deus que vai dar essa vitória. Amém. Amém. Eu creio. Olha que palavra maravilhosa, né? Quando você está com Deus, quando você não consegue enfrentar um problema, e você é uma pessoa de Deus, você está pedindo ali para Ele, que Ele sabe que você está certo, você está coberto de razão, e o inimigo está agindo sobre aquela situação que está te afligindo, né? Deus respondeu para nós hoje aqui que Ele vem com a espada dele, não é nenhum humano que vai interceder, vai ser justamente a espada dele, e com ele vai agir nessa situação. Porque Ele vai tirar esses inimigos que estão te afligindo, fazendo que a situação perca totalmente de controle. Então nunca perca a sua fé, porque a fé remove montanhas e Deus é Deus dos milagres. Deus é Deus que é maravilhoso, para Ele tudo pode, né? E tem um caso aqui, Deus pediu para eu falar aqui, os irmãos que conhecem ali, o endemoniado de Gadara. Ele tinha uma legião de demônios sobre a vida dele. Eu estava pensando nessa história. Ele era conduzido, ele se matava, ele se afligia, se flagelava,
Ele era preso, ele quebrava os grilhões, o inimigo fazia tanta coisa com o corpo dessa pessoa, desse ser humano, só que Jesus ele conhece as pessoas, ele sabe das pessoas. Quando aquela pessoa ele não tinha mais força para poder suportar aqueles demônios ali, o oprimindo, destruindo, afastando ele da sociedade, envergonhando ele de alguma forma, porque ele ficava preso, ele era um cara agressivo, as pessoas não queriam passar perto, todos tinham medo, ninguém queria se aproximar dele, pela forma que ele se tornou, mas não era ele, era o inimigo agindo, era uma legião agindo sobre a vida dele. Mas só que Jesus, ele ouviu uma oração, talvez no fundo daquele coração daquele homem lá, ele não queria ser aquilo. Ele não queria, mas ele estava assim, sendo forçado a viver daquela forma. E Jesus conhecendo, irmãos, entenda uma coisa, Jesus ele conhece a sua mente e o teu coração, e isso basta. Se dentro do teu coração, se você quiser uma libertação, uma liberdade dentro do seu coração, na tua mente, e Deus ele é onisciente, ele consegue ver isso, ele vai agir em seu favor, ele vai tirar todo o adversário da tua vida. Foi o que ele fez, ele entrou no barco, atravessou o mar, o lago lá, o rio, a Bíblia não especifica bem, e atravessou do outro lado. Na hora que ele pôs o pé na terra de Gadara ali, diz que os inimigos, os demônios, o próprio demônio trouxeram nos pés de Jesus, e ele ajoelhou nos pés de Jesus. Imagina, uma legião teve que trazer o oprimido na frente de Jesus, e Jesus falou assim, ó, sai dele. E eles pedem a orelha, já que o Senhor nos pede para não sairmos dele, e nos permite entrar numa manada de porcos, está aqui umas manadas de porcos, e os demônios saem daquela manada, daquele homem, e entram naquela manada e eles se precipitam no lago, lá naquele rio. Então entenda uma coisa, uma alma é importante para Deus, e ainda que esteja cercado de uma legião, dizem que uma legião são 6.000 anjos, são 6.000 demônios caídos. Uma legião é como na contagem dos romanos, uma legião são 6.000 soldados. Aí eles falam legião porque são 6.000 demônios. Então, Jesus está vendo uma legião de 6.000 contra Jesus, não teve nenhuma simples chance. Ele só falou, sai daí e pronto, acabou. Então, eu conselho, entrega nas mãos de Jesus, faz, Senhor Jesus, nesse caso eu não consigo. É o Senhor quem pode agir, é o Senhor que pode tirar dessa situação que está agora. E Ele vai operar. Amém, eu creio. Amém. É lindo a arte da doação, a arte de falar com Deus e a arte de você receber o milagre. Eu estou emocionada por isso. Mas Deus está no controle. Amém. Só confiar nele que Ele está no controle. Deus, Ele surpreende. Ele muda. Gente, a emoção é muito grande, porque a energia que a gente sente é muito grande, né? Então eu desejo para vocês que vocês sintam essa energia de Deus, operando milagres, falando com cada um de vocês, né? Que Deus abençoe o final de semana, o feriado de todos vocês. Amém. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Bom final de semana. Até segunda. Até segunda.